É uma ironia, a história tem algumas ironias, né? O nome desta, eu até falei para a Sandra, quando ela mandou para mim a programação, falei, Sandra, o nome dessa rua é professor Marcos Valdemar. O nome dessa rua, que hoje está, o Instituto de Ciência Humana e Filosofia, do qual eu estudava, na época que eu estudava, em 75, quando eu entrei para a faculdade, era lá no Ingá, na Lara Vilela. Agora passou para cá e é Marco Valdemar. Marco Valdemar foi meu professor de História Fluminense. Em 75, ele era diretor do Departamento de História. Ele era responsável era chamado diretor do departamento. O departamento tinha um diretor, ele era o diretor. Eu era aluno dele. E como nós fizemos a primeira semana, eu entrei em março, e em maio eu já estava na primeira semana agitando. E nós fizemos quase que escrito à mão, né? À mão. Nossos recursos eram mínimos. E eu conversei com ele, professor, eu gostaria de ir no departamento de História, convidar os professores de História para essa semana. E o Marco Valdemar, muito sincero, falou, Sebastião, eu vou deixar você entrar, mas eu acho que ninguém vai não, hein? Eu acho que nenhum professor vai. Só tinha professor branco, inclusive o Marco também era branco. E aí o Marcos me deu, quantos minutos você quer? Eu falei, quero 3 minutos. 3 minutos só. Ele falou, 3 minutos, tudo bem. Me deu 3 minutos, eu entrei na sala dos professores e em 3 minutos eu vendi a semana, né? Falei que ia ter uma semana de estudos, farei período em maio, né? Entreguei os panfletinhos feitos à mão, manuscritos, né? Nós fizemos, eu e Marlene, nos reunimos, a Ana Ventura, né? Fizemos à mão, a Rosa, o Andrelino, fizemos à mão, né? E rodamos, passamos no mimeógrafo, e aí a gente cortava e eu entreguei. Eu me lembro até hoje. Não foi nenhum professor do Departamento de História. Em nenhuma semana foi nenhum professor do Departamento de História nessas semanas, que foram feitas lá no ICHIF, no Instituto de Ciência Humana e Filosofia. É importante também destacar que o grupo de trabalhos André Rebouças, né, quem, na verdade, nos informou da existência de André Rebouças foi Beatriz Nascimento. E ela já propondo e impondo. Professora, propondo e impondo porque ela tinha sabedoria, né? Por que André Rebouças? Que até aquele momento, eu, por exemplo, né, que era uma pessoa que sempre fui muito interessado em história, eu sou interessado em história muito antes de entrar para a faculdade, né? Nunca tinha escutado falar em André Rebouças. Eu fiz cursinho pré-vestibular, um dos mais caros e melhores na época, né? E não se falava de André Rebouças, no ginásio, em nenhum momento. Aí a Beatriz nos explicou quem era André Rebouças, a figura, a importância dele, né, de ter sido no período, todo o período da luta pela abolição. André Rebouças foi o principal intelectual e artífice de todas as lutas para... Evidente que ele perdeu, né? Ele queria, por exemplo, reforma agrária. Perdeu. Ele queria, por exemplo, que aqueles escravos, quando se passasse, né, deixasse de ser escravo, que eles, na verdade, tivessem, certo, uma vida digna, tivesse escola. Ele falava nas fazendas ter escola. Então, ele perdeu. Mas André Rebouças, além disso, ele, quando se falava de André Rebouças, eu me lembro, túnel André Rebouças. As pessoas só lembravam de André Rebouças como fosse um túnel. Então, parecia que André Rebouças era um túnel. Não parecia que era um intelectual negro. Né? Parecia que era um túnel. Né? Então, a Beatriz Nascimento que nos mostrou a importância desse intelectual negro e de um grupo de alunos e alunas negras de uma universidade federal ter esse nome. Então, foi ela que nos passou e nós acatamos, né? Porque, na verdade, eu sempre falo isso, as mulheres negras, elas foram fundamental na colocar a estrutura do André Rebouças. O André Rebouças, grupo de trabalho André Rebouças, não existiria até hoje, 43 anos depois, se não fossem as mulheres negras que fundamentaram a estrutura sólida desse grupo.
E eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. O Grupo de Trabalho na Rebouças foi a minha faculdade. Foi a minha faculdade de História. Eu peguei o diploma na UF, em 78, mas a minha faculdade de História foi o Grupo de Trabalho na Rebouças. No Grupo de Trabalho na Rebouças, eu aprendi sobre a história da mulher negra, aprendi sobre a história do homem negro, aprendi sobre a história a verdadeira história da questão da abolição da escravidão, aprendi sobre a questão, os princípios iniciais, né, da história africana. Porque a Beatriz, ela fazia questão, quando ela voltou, por exemplo, de Angola, ela reuniu o grupo na casa dela e nos deu uma aula. Nos deu uma aula. O que foi Angola? O que aconteceu lá? Como é que Angola saiu, né, de colônia e passou a ser independência? Então, essas aulas de história da África, nós não tínhamos nos nossos cursos de história, né? É importante também destacar, né, que nós, em 75, não teve caderno, mas em 76 nós já começamos a pensar em ter essas semanas formatada num caderno, em algo que você pudesse ter como material de estudo, como material didático, como material de ajudar na sua formação. Porque, por exemplo, está aqui Alcebiades, Alcides e eu, e todos nós, quase que todos nós que passamos pelo grupo, viramos professores. Agora, nós somos professores diferenciados, porque nós tivemos, além de ter, né, o diploma de bacharelado, de licenciatura na Universidade Federal Fluminense, nós tiramos o diploma no Grupo de Trabalho na Rebouças, através das semanas que produzia os cadernos de estudos, e que os cadernos de estudos produziam uma discussão. Não só produzia uma discussão, como também produzia reflexão. E era quase que o para-casa nosso. Além de você fazer reflexão, você tinha que falar e escrever. O que você entendeu, né? Então, na verdade, o Grupo de Trabalho das Rebouças, ele funcionou para nós como uma universidade paralela, né? Eu me lembro que, quando nós começamos, na década de 80, né, quando nós começamos a realizar o ciclo de debate, nós começamos a fazer um ciclo de debate, nós ampliamos as atividades. Até a década de 80 era só a semana. A partir da década de 80, nós fazíamos a semana e o ciclo de debate. E esse ciclo de debate, nós abrimos, na verdade, para conversar não só com alunos e alunas da UF, mas também para conversar com a comunidade não acadêmica de Niterói. Esse ciclo de debate, né, todo o ciclo de debate, também nós começamos a criar uma apostila. Então, nós tínhamos o caderno, que era da semana, a apostila do ciclo de debate, e depois nós conseguimos ter um programa de rádio, na década de 80. Tínhamos um programa de rádio. Esse programa de rádio, nos momentos... Miro Nunes não está aí, não, né? Miro Nunes, que era o nosso editor, Valmiro Nunes. Nos momentos de pique do programa, nós chegamos a falar para 50 mil pessoas. Na década de 80, você tem um programa de uma instituição como a André Rebouças, que era engajada no movimento negro, falar para 50 mil pessoas era sintomaticamente, né, importante. O que aconteceu? A Rádio Tamoio recebeu uma chamada: tira esse programa do ar. O Miro Nunes, eu não era empregado da Rádio Tamoio, nem, não está aí não, né, Luiz Cláudio, porque quem fazia os locutores era eu e o doutor agora, hoje, doutor Luiz Cláudio. Então, o Miro Nunes era empregado da rádio. E o Miro Nunes tomou uma dura da direção, certo? Porque tudo que nós falávamos na semana e tudo que nós produzíamos, né, no ciclo de palestra, a gente fazia um resumozinho e jogava. Todo mundo hoje sabe, né? Se você jogar 3 minutos numa rádio, agora é na internet, mas na década de 80, você jogar 3 minutos numa rádio e falar para 50 mil pessoas, você tá furando um bloqueio que existia. Então, o Miro Nunes,
chegou para nós e falou, olha, é o momento, não dá mais. E nós, evidente, para não prejudicar o companheiro, né, não perder o emprego dele, não teve mais programa. Mas foi um programa de rádio, né, era Ponto da Arte Afro-Brasileira, que era, na verdade, nós estávamos fazendo militância na rádio. Era um programa que era sábado, durava 1 hora, e até comercial, não tinha comercial. Ninguém quis bancar o programa. Então, o programa, quem bancava o programa era o próprio grupo. Nós bancávamos o programa. A gente fazia vaquinha, né, se cotizava, porque tinha que pagar o contra-regra. Tinha que pagar o dia do contra-regra. Né? Tinha que pagar o dia do... tinha 3 pessoas que nós nos cotizávamos e pagava ele. Porque o Miro Nunes tinha lá, abriu a mão, Miro Nunes abriu mão, que era militante do grupo, então ele abriu a mão de pagar ele. Mas tinha que pagar o contra-regra. Tinha que pagar, tinha ficava na portaria, abria só para nós. Sábado, o prédio abria só para o André Rebouças. Luiz Carlos ia de carro, Luiz Carlos Rodrigues, Sérgio Nitro ia de carro. Né? Quando tinha que levar, nós não podemos esquecer a ditadura, gente. Tem gente que pensa que a ditadura não existiu, né? A ditadura acabou para muita gente em 85, mas para nós ela acabou tem pouco tempo. Então, muitas coisas que a gente tinha medo da ditadura pegar, Luiz Carlos Rodrigues, está aí Luiz Carlos, né? Levava de carro, escondido, né? E aí o programa foi um programa de rádio, né? Assim que praticamente nós disseminamos uma série de coisas pela rádio. Ao mesmo tempo, nós conseguimos, né, fazer um projeto, que era um projeto que a Sandra falou aqui, mas eu vou reforçar. Na verdade, é um projeto para virar livro. E eu ainda tenho um sonho. Eu sou igual Luther King, eu tenho alguns sonhos. Mesmo que eu esteja morto, mas, por favor, todo o material do projeto que nós subimos, os principais morros de Niterói, e levantamos a história desses morros, toda essa documentação escrita, né, doutora Sandra? Documentação escrita, fotografias e textos. Nós, o André Rebouças, fez o levantamento dos 4 morros mais antigos de Niterói. Levantamos, os 7 morros mais antigos de Niterói, mas completo, na verdade, foi 4 ou 5. Completo, levantando a história, desde o 0 até aquele momento. E nós tínhamos uma expectativa de vir um recurso lá do Ministério da Cultura, né? E o recurso não chegou para poder... Porque a ideia do projeto era publicar, né, um livro de fotografias do Zezinho Tainal, né, o grande fotógrafo, José Souza Andrade, fotografia do Zezinho. Então a ideia é o seguinte, era publicar o livro, o texto, né, e um livro de fotografias. Entende? Fotografias fantásticas, de morro que praticamente hoje em dia estão completamente desfigurados. Né? E naquele período do projeto e da pesquisa, o André Rebouças se reunia na sede da Associação de Moradores do Morro do Ingá. Era no morro, era sábado, nossa reunião era... olha só, nós vamos, já que nós vamos fazer pesquisa na comunidade, vamos fazer reunião lá. Vamos nos reunir lá. Então, nós nos reunimos lá no Morro do Ingá e levantamos a história desses 7 principais morros de Niterói, sendo que não virou livro, mas a documentação está aí. Quem sabe um dia vira livro. Né? E só para encerrar, em 1987, o Filó está aí, participou também, nós conseguimos trazer para Niterói a delegação do Zaire. Porque nós previmos o seguinte, o ano que vem vai ser uma loucura, 88. Eu dizia o seguinte, 88 foi o ano que não acabou, não queria acabar, pô. Nunca vi tanto negro. Eu nunca vi tanta gente virar negro. Foi o ano que mais parecia que, entendendo? Todo mundo virou negro em 88. Aí nós falamos assim, não, André Rebouças não vai virar negro em 88. Nós estamos desde 75 nessa... Então nós vamos fazer a grande atividade, vamos fazer em 87. E aí nós fizemos, né, no Teatro Leopoldo Frois, fizemos o Brasil, que raça é essa? Que tem fita de vídeo, que tem fotografia, que tem textos,
E, na verdade, era antecipando 88, que eu sempre coloco que é o ano que eu não queria acabar. Agora, nem tudo são glória, nem tudo são vitória. Nós tivemos também 2 outros projetos que nós não conseguimos realizar. Um projeto era um projeto que era de pegar uma verba do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Justiça, trabalhar com a população carcerária. Que nós conseguimos saber que a população carcerária do Estado do Rio de Janeiro, não sei agora, mas naquela época, era majoritariamente negra e ou analfabeta ou semi-alfabetizada. Então, era um projeto que foi aprovado pela Secretaria de Justiça daquele período, mas nós recebemos verba para viabilizar dentro do sistema carcerário. Outro projeto que nós não conseguimos verba para realizar, quer dizer, nós fizemos o projeto, mas não conseguimos verba para concretizar, para que ele, na verdade, se tornasse, né, algo que você pudesse, porque a ideia era entrar nos presídios, né, a Secretaria Estadual de Justiça, inclusive, concordou, só não foi liberado o recurso. E nós iríamos também, né, a ideia era também fazer uma apostila, tipo cartilha, para ensinar a eles, correto? Algumas coisas básicas. Inclusive, tinha muitos que eram analfabetos ou quase semi-alfabetizados, era alfabetizar eles. Só que esse projeto só ficou só no papel, nós não conseguimos realizar. Mas, de qualquer maneira, não é isso, doutora Sandra? O centro de memória, esse centro de memória vai sair? O centro de memória também é um projeto que nós... O centro de memória é um projeto também que nós fizemos, colocamos no papel, que não conseguimos recurso para viabilizar. Então, eu sempre digo o seguinte, o Grupo Trabalhando das Rebouças, projetos, nós conseguimos alguns realizar. E outros não conseguimos, mas que ainda hoje são necessários, né, cada vez mais, e que são importantes. E que aí eu sempre digo, passa a bola para vocês mais jovens, porque eu né, na verdade, nós temos que passar o bastão, né, o Cid? Temos que passar o bastão, para os mais jovens, porque falta gás para nós, que estamos na faixa de 70, 80, falta gás. Nós fazemos isso, quando, né, a nossa faixa era mais, agora é hora de passar o bastão, e por incrível que pareça, em nenhuma semana do negro, nós tivemos a quantidade de homens e mulheres negras que está aqui. Em nenhuma! Não é isso, Cebis? E olha que nós fazíamos panfletagem, né? Não era por conta da UF não saber, não. Nós íamos, eles, por exemplo, um de Química, fazia panfletagem na Química. Um de Geografia, panfletagem na Geografia. Eu na História, panfletagem na História. Não é isso? Você foi previsto para divulgar a semana na Química. Aí na escola de engenharia, o diretor da escola de engenharia, à época, botou o dedo na minha cara e disse, aluno, me diga se no Brasil tem racismo. Me diga se no Brasil tem racismo. Eu parei, olhei para ele, olhei o café. Pois é. Tá entendendo? Então, como... Tinha o grupo André Rebouças, porque é uma instituição internacional, queria saber o que vocês estão fazendo na UFA e estão produzindo aí sobre o negro. Aí, então, naquele momento, a gente ganhou visibilidade. Naquele momento, eles foram buscar cartazes, os boletins, aí teve serventia. Agora, eu gostaria também de fazer aqui uma homenagem à professora, doutora Maria Maia de Oliveira Berriel, né, que fez uma tese de doutorado dela, que é a identidade fragmentada, as muitas maneiras de ser negro, em 1988, na USP. E a Berriel era branca, judia, e era estigmatizada na UF, porque ela abria as portas para o grupo do André Rebouças. A professora Berriel, ela era uma aliada nossa. Ela era uma aliada. E, na verdade,
ela só conseguiu acabar, né, esse doutorado na USP, porque já estava fora da UF. O grupo trabalhando na Rebouças em 88, já não fazia mais semana na UF, fazia em outros lugares, fizemos no SESC, né, mas não fazia mais na UF. E aí, na verdade, ela pôde, não era mais diretora do Instituto, não tinha mais um vínculo direto com o André Rebouças, e aí ela pôde, né, ter espaço para acabar de fazer o doutorado dela. É importante frisar que nós tivemos alguns aliados aqui dentro. E ela, na minha visão, foi a nossa maior aliada dentro da UF. Porque em muitos momentos, né, eu destaco isso também, a Marlene de Oliveira Cunha, que foi a nossa primeira presidenta, que era exímia negociadora, certo? E eu era muito jovem, e o jovem tem muito rompante, né? Às vezes, eu queria dar uma, né, fazer uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, furar um pouco o bloqueio. E a Marlene dava aquele... Não, a professora Berriel falou que o caminho não é esse. Por exemplo, teve uma semana que, no dia que ia começar a semana, a única sala que não tinha luz era a nossa. A única sala. O chifre todo iluminado e a nossa sala no escuro. Aí eu falei, é hoje que eu vou quebrar essa sala. Aí a gente quebra a sala, vamos quebrar a sala, a porta da sala, que aí chama a atenção, aí vem a luz. Aí a Marlene, não, peraí, se você quebrar a porta da sala, nós vamos ser presos. Porque a vontade foi essa, gente. Eu era mais jovem, fazia capoeira, sabia da... né, tinha pé, né? Capoeira não tem negócio de... Eu fazia capoeira dando pontapé, aquele saco de serragem. A minha capoeira pontapé, então eu tinha força para quebrar uma porta. Eu falei, não, a Marlene não. Só para vocês terem ideia, não, peraí, Sebastião, não faça isso, porque se fizer isso, não vai ter a semana, porque só a nossa sala não tinha luz. Interessante, né? Aí eu saí no corredor, fui em todas as salas, todo mundo com luz. Todo com luz. E a sala, que era para começar a semana, sem luz. Aí o grande Djalma Correia falou assim, a luz vai voltar. A luz vai voltar. A Beatriz, a luz vai voltar. A luz vai voltar. Pegou a tabaque, ó, a luz voltou. A luz voltou. Coisa nossa, dos nossos orixás. A luz voltou. A luz voltou. Então, o André Rebouças se utilizava, em diversos momentos, de todas as nossas, né, se utilizava inteligentemente, de todas as nossas formas de vencer a repressão e de vencer essa coisa que até hoje permanece. Né? Eu sempre digo, sempre falo para onde eu vou falar, o racismo existe. Agora, nós temos que criar formas alternativas, certo? De vencê-lo. O racismo existe, mas não é impossível você vencê-lo. Até a vitória.